Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós saudamos nesta hora a toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos também que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais, também com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Daremos neste dia continuidade à Escola Bíblica Dominical, no livro de Atos. Nós estamos chegando ao fim do livro, mais alguns domingos concluiremos, e nós convidamos a abrir no capítulo de número 26. Atos 26, nós concluímos o 25 no domingo passado. Amém. O 26, ele tem 32 versículos. Amém? Nós vamos ler alguns versículos aqui, começando do primeiro. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois, Agripa disse a Paulo: permite-se-te que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. A minha vida foi desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém. Entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Amém? Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, colocamos diante de Ti nesta hora este período de estudo bíblico, ó Deus, neste domingo, pedindo que a Tua graça, a Tuas santas misericórdias sejam sobre todos nós, ó Deus, todos que estão nos acompanhando. Teu Espírito Santo nos dê toda a assistência, Senhor, venha suprir tudo o que precisamos. Ó Deus, só Tu conheces os nossos corações, aquilo que precisamos ouvir de Ti, compreender, ó Deus, assimilar para as nossas vidas, nesta caminhada em que fazemos rumo à Tua eternidade. Nos abençoa, se conosco, ó Deus, nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Apenas para nós nos situarmos, né? Na aula passada nós vimos, vamos dizer, as figuras do governador da Cesareia, Pórcio Festo, e de dois irmãos chamados Agripa e Berenice, que chegaram lá para saudar o Pórcio Festo, porque ele tinha, vamos dizer assim, acabado de assumir o governo da Cesareia. Então, esse Agripa e Berenice, né? Agripa, na verdade, é Herodes Agripa II, Herodes Agripa II, e Berenice, sua irmã, a respeito da qual também nós já falamos deles, né? Dessas situações, a própria Berenice, enfim. Contamos, enfim, tudo da vida, né? Das suspeitas que haviam sobre o relacionamento entre eles, embora todos fossem ali irmãos, o Agripa, Berenice e a Drusila, que é do capítulo anterior, que era esposa do Félix. Pórcio Festo substitui o
Félix. Félix vai lá para Roma, né? E nessa conversa nós vimos que Paulo tinha apelado para César. Os judeus foram mandados embora para Jerusalém, porque eles tinham ido com Festo até de Jerusalém para Cesareia. Festo não era muito conhecedor da cultura judaica, e a chegada do Agripa é só uma recapitulação muito rápida para a gente entender aqui. A chegada do rei Agripa e Berenice veio exatamente a calhar, vamos dizer assim, numa excelente situação, porque eles conheciam os costumes judaicos, né? Até porque o Agripa era judeu, aqueles judeus que vêm misturado um pouco, tal, uma descendência judaica. E ele conhecia, ele era rei daquelas regiões da Pérea, da Galileia e várias outras regiões menores ali, né? Itureia, nós vimos, inclusive, lemos lá em Lucas as situações. E quando Festo falou para o rei Agripa que o Paulo era romano e que apelou para César, né, ele claramente deixou ali demonstrado que ele teria dificuldade em fundamentar o encaminhamento do Paulo lá para Roma. Eles estão longe de Roma aqui, porque vai chegar para o imperador ou para os conselheiros do imperador um preso que apelou para César, e o que é que o Festo vai explicar, né? Porque a questão é eminentemente de cunho perseguição judaica contra o apóstolo, né? A gente vai ver no final do capítulo, se Deus quiser a gente acaba o 26 hoje, eu só não li todo aqui para não ficar uma leitura extensiva demais, mas a gente vai ver que a vinda de Agripa, ela exatamente ajudou, porque como ele conhecia os costumes, certamente Agripa ajudou ao Festo a fundamentar, vamos dizer, a carta de encaminhamento lá para o Império Romano. Porque Paulo vai para lá realmente, Paulo vai parar em Roma. Os capítulos 27 e 28 é esse encaminhamento para lá e termina o livro de Atos. Tá? Então, o Agripa e a Berenice falaram, nós gostaríamos também de ouvir esse homem, porque ele ouviu da boca do Festo. Festo estava falando de Paulo, mas Paulo estava preso, não numa prisão rústica, vamos dizer assim. Ele estava ali preso, era mais de 2 anos. Domiciliar, vamos dizer assim, ali naquele palácio. E o Festo vai dizer, olha, amanhã você ouvirá. Tá? E aí, já no finalzinho do 25, vai dizer que eles entram, então, no espaço apropriado de julgamento, como se fosse um grande auditório, com muita pompa, né? Agripa, os varões, ali eles entram ali com um grande aparato, né? Uma coisa bastante pomposa. Então, quando nós começamos ali aqui o 26, foi a permissão dada por Agripa, né, que não era o governador da Cesareia, mas era a autoridade que estava ali e que pediu para ouvir do próprio Paulo. Então, foi dito aqui exatamente no versículo 1 que nós lemos, e a permissão dada a Paulo para falar. Tá? Te é permitido, vou falar no português mais simples, que o meu está permite-se-te. Né? Permite-se-te. O português mais, né? Polido, aquelas coisas. Acho que isso aqui chama-se mesóclise na língua portuguesa. Tá? É um negócio, ninguém vai fazer Enem, está tudo certo. Tá? Que te defendas. Então, Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu. Aqui é interessante deixar claro, né? Quando Paulo estende a mão, é como uma saudação inicial e que ele vai começar a se defender. Na verdade, vocês vão ver que esta defesa é muito mais do que uma defesa. Não é bem uma defesa.
ele vai aproveitar e vai, mais uma vez, fazer o que ele sempre faz. Ele vai culminar numa evangelização. Ele vai falar da própria transformação da vida dele e da pessoa do Senhor Jesus. De um perseguidor a um perseguido. Não é? De um perseguidor a um perseguido. Não é? Chegou uma irmã aqui, ó, talvez o pastor. Alguém recebe a irmã aqui. Marisa, o nome da senhora. Muito bem-vinda, tá? Graça e a paz do Senhor. Os irmãos ajudem a localizar que livro que é que a gente está lendo, tá? Quem tiver aí do lado. Então, amados, voltando aqui para o nosso... Essa palavra defesa, ela é usada, né, por Lucas, mas representa muito mais porque os judeus aqui já não estavam. Então, tinha muita autoridade aqui. Além do rei, além do Pórcio Festo e os tribunos que entram com ele, todo aquele aparato, tinha muita guarda, muita coisa desse tipo, no 26. Né? E o Paulo, então, começa dizendo que ele se acha ali um venturoso, um bem-aventurado, porque ele há de se defender nesse dia diante do Agripa. Né? E porque de todas as coisas que ele era acusado pelos judeus. Né? Então, é um breve relato do 2 ao 5, tá? Da formação dele. Nós vamos ver que do versículo 2 ao 5 do 26, Paulo vai falar da parte da infância e juventude dele, como é que foi, e por que ele se sente muito à vontade para fazer a sua, vamos dizer, defesa diante do rei Agripa. Não é? Ele vai dizer das coisas de que ele era acusado pelos judeus. Por quê? Porque ele sabe que o rei Agripa tem conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. E aí ele pede ao Agripa que tenha paciência, que o ouça com paciência, né? Que o ouça com paciência. É no versículo 3. Então, é por essa questão que Paulo se sentiu um prisioneiro ali, né? Não ainda naquelas prisões, né? Mas era um prisioneiro do palácio. Ele se sente muito à vontade, se sente porventuroso em poder se defender diante de um rei que conhece a linguagem, porque Festo não conhecia. Né? Nós já vimos que quando Festo assume no lugar de Félix, qual é a primeira coisa que ele faz? Está na aula passada. Ele sai de Cesareia e vai para Jerusalém. Lembram disso? Por quê? Para falar com o Sinédrio, para falar com o sacerdote, para se inteirar um pouquinho dos costumes judaicos. Tá bom? O Festo. Agripa não. Tá? Agripa não. Então, o Paulo começa a falar que desde a mocidade, tá? Desde o princípio, todos os judeus sabem que ele, conforme a mais severa religião, seita, ele viveu como fariseu. Né? O que nós já sabemos muito bem o significado aqui de fariseu. Tá? Que não é sinônimo de hipócrita. Né? Todo mundo usa nesse sentido. Hipócrita, fariseu, acabou uma palavra quase que sinônima. Na verdade, era os mais zelosos da lei mosaica. Né? Eram os mais zelosos. Quando o Senhor Jesus, nós já falamos isso, por que eles têm essa característica de serem chamados? Lembrem, eles eram a liderança, eles não eram todos os povos, toda a comunidade. Porque o Senhor via naqueles homens que se diziam tão zelosos na lei, hipocrisia. Não o fato de eles serem zelosos. Eles falavam uma coisa, viviam outra. Esse aqui era o problema. Eles falavam uma coisa e tinham por finalidade eles mesmos aparecerem para os homens. Eles queriam ganhar troféus humanos. Então, daí essa questão. Mas quando Paulo diz, vivi fariseu,
ele não está falando no sentido negativo, ele está falando no sentido de que era extremamente zeloso da lei de Moisés. Tá? Então, do 2 ao 5 é isso. Tá? Do 6 ao 7, do versículo 6 ao 7, ele vai explicar, de maneira muito resumida, qual é o motivo da acusação. Então, ele já falou para o Agripa, olha, eu vivi como fariseu, todos os judeus sabem. E se o senhor quiser verificar, se quiserem testificar, se quiserem fazer um levantamento, né, uma folha corrida da minha vida pregressa, podem ir lá, vocês vão saber que foi isso, que tudo que eu estou falando aqui é verdade. Mas agora, no 6 e o 7, ele vai dizer de maneira resumida qual é a razão pelo qual ele está foi preso, ficou 2 anos com Félix, o que é que os judeus os acusam? E ele dizia, agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Aqui vale alguns comentários para nós. Né? Aqui vale alguns comentários para nós. Paulo vem falando o tempo todo, né, da promessa de Deus feita aos pais, que ela foi cumprida quase que na totalidade em Cristo, porque tem ainda a sua volta final, triunfal, nos encontraremos com ele, mas ele está muito consciente de que tudo foi cumprido e a esperança era a mesma, da ressurreição dos mortos, que sempre foi crida pelos fariseus. Por isso que ele vai falar exclusivamente dos fariseus, porque os saduceus não criam nisso, nós já sabemos, né? Os saduceus eram uma seita poderosíssima, riquíssima aristocracia, mas que não cria na ressurreição. Mas os fariseus, sim, tanto na ressurreição quanto nos anjos, na ministração dos anjos, em tudo que tinha acontecido na lei e nos profetas. E ele agora está dizendo que ele está exatamente sendo julgado por essa esperança. Os irmãos observam aqui que ele não abre o detalhe dessa esperança. Por que ele não faz isso? Porque o ouvinte é o Agripa, irmãos. Festo está meio perdido, mas Agripa sabe tudo que ele está falando. Agripa sabe tudo que ele está falando. Qual é a esperança de Israel? Sabe tudo. Né? O que aconteceu com Jesus Cristo? Agripa sabe dessa história. E que Jesus foi ressuscitado, Agripa sabe dessa história. E Paulo vai dizer mais para frente. Festo é que está meio perdido nisso aí. Né? Então ele vai numa defesa e ele diz que as 12 tribos esperam. Interessante, se os irmãos, aí eu vou pedir, né, a nossa escola bíblica dominical, ela é dinâmica, tá? É Dona Marisa, né? Dona Marisa, ela é dinâmica. De vez em quando a gente pede para um membro ou quem quiser ler um versículo para nos ajudar aqui. Inclusive tem comentários, o pastor Carlos, o pastor Cleiton, eles sempre dão às vezes complementos. No próprio livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 32, tem muito a ver com o versículo 6 que nós lemos. Atos 13, 32. Quem puder ler, pode ler. 13, 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Pode ler o 33 também. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. Glória a Deus. Amém? Olha, então, isso aqui, quem falou isso aqui? Paulo. Aonde? Em Antioquia da Pisídia. Tá? Em Antioquia da Pisídia, em uma de suas viagens. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o que é anunciado lá é que a promessa que foi feita aos pais
Abraão, Isaac, Jacó, as tribos, Deus cumpriu em quem? A nós, seus filhos, como? Ressuscitando a Jesus. Vida eterna, para nunca mais morrer. Porque, e aí ele vai usar um versículo interessante do Salmo 2º. Ele vai usar um versículo interessante do Salmo 2º, né? Nós já comentamos isso, que é: aqui está mais, meu filho és tu, hoje te gerei. Né? E no Salmo 2º está: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Tá? Nós já comentamos, não sei se o pastor Cleiton vai lembrar, outra vez, como Deus se manifesta na sua palavra para nós, mortais. Né? Jesus, ele sempre foi Deus, né? Ele sempre existiu. Então, Paulo faz uma analogia da ressurreição de Cristo como o primogênito da criação, no sentido do primeiro que ressuscita para nunca mais morrer, com o que está no Salmo 2º, profetizado por Davi. Tu és meu filho, nunca te gerei, porque estou dizendo, eu não sou filho de morte, eu sou filho de vivos e quem vive para todo sempre. Então, primeiro é Jesus, em tudo. Mas ele não foi criado e sequer gerado, ele é falado para nós entendermos. Assim como uma criança é gerada e nasce, a mesma coisa com Jesus. Então, quando ele estava explicando isso lá na Antioquia da Psídia, ele está dizendo, isso já está lá no Salmo. No Salmo 2º. Isso está no Salmo 2º, essa profecia. Não é? Então, ele está dizendo aqui no versículo 6, que é por essa esperança que ele está constantemente divulgando à comunidade judaica, sempre primeiro, e aos gentios, que ele está sendo julgado. Você vê que ele não entra em detalhes. Por quê? Porque a Agripa já sabe. A Agripa conhece. E depois ele estende essa bênção, ele diz assim, as nossas 12 tribos esperam chegar do mesmo jeito. Chegar em quê? Na ressurreição dos mortos também. Um dia todos estarmos com Deus. Promessa feita. As nossas 12 tribos esperam servindo a Deus continuamente noite e dia. E é por esta esperança, que esperança? Porque Paulo já tinha dito lá em Coríntios e em vários lugares, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Só faz sentido pregar Jesus Cristo se ele morreu, mas se ele ressuscitou. Se você crê no Jesus Cristo morto, pendurado numa cruz, você crê parcialmente e não leva a Deus. Essa fé é vã. Eu já falei, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Não é? Então ele diz, a mesma esperança, o qual se cumpre em Jesus e é para a nossa nação, todas as 12 tribos esperam, e eles falam servindo a Deus continuamente. Interessante que aqui é um momento que cabe alguma discussão, porque em termos de, vamos dizer, genealogia que os judeus adoram, basicamente o que se tinha era Judá e Benjamim, né? Da Judéia. As outras 10 tribos, elas foram de alguma forma, quando foram cativas para a Síria, elas se dispersam, de alguma forma se misturam, mas elas existem. Porque, inclusive, entre os judeus haviam casamentos também que não eram homens casando com mulheres que não eram judeias, ou vice-versa, mulher judeia casando com não judeu. Nós vimos isso aqui. Drusila, judia. Aí foi ofertada a um rei que não era judeu. Aí ele não quis se circuncidar. Ela passou foi oferecido para outro rei, que também não era judeu, mas ele topou se circuncidar. Entendem? Então não havia esse problema. Então essa questão das 12 tribos, Paulo está falando que os fiéis, aqueles sinceros, porque aqui há 2 grupos. Há o grupo que bate o pé e resiste ao Espírito, não quer saber de que Jesus é um mero cumprimento da lei dos profetas, e tem um grupo que entende que é continuação. As coisas estão se cumprindo, nada mais nada menos que um cumprimento do que já estava previsto. Não é? E ele está dizendo, olha, é por essa razão que eu estou sendo, por essa esperança que eu sou aqui julgado. Quem pode ler agora Atos 28:20, por exemplo? É mais ou menos a mesma
Atos 28, 20, que nós ainda vamos estudar isso aqui em outro domingo. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Paulo falando de novo, qual é a esperança de Israel? É vida eterna, irmãos, que vai ressuscitar, que os mortos, que morrer não é o fim. Tudo isso por causa da promessa feita e cumprida na pessoa do Senhor Jesus. E que Paulo vai falar isso exaustivamente em suas cartas, no livro de Atos. A gente começa a ver que parece até repetitivo, começa a ficar pequeno as coisas. Mas não é que começa a ficar pequeno, é que o Espírito começa a dar entendimento para a gente. E a gente vê que não tem muito o que inventar. Não tem invencionice. Não é? Porque Paulo vai estar falando sempre dessa esperança da vida eterna, porque se não tem essa esperança da vida eterna, esquece evangelho, evangelista, missões, né? Eu fiz missões, fui martirizado, tá, mas você acredita na vida eterna? Eu não sei, estão pesquisando se realmente Jesus ressuscitou, né? Está lá no Evangelho de Mateus 28, no último capítulo, o suborno feito pelos judeus aos soldados. Quem quiser ir ver, está lá. Dizendo o que aconteceu, para que eles não falassem de forma alguma, contassem uma história mentirosa. E que termina dizendo, e esse dito entre Israel é feito até hoje. Mateus 28, não sei se é o versículo 11, está lá. Os judeus, os soldados falaram, olha, nós não sabemos como aconteceu, mas o corpo dele não está mais lá. O corpo dele não está mais lá. E inventa uma história. Seus discípulos vieram de madrugada, os soldados estavam dormindo, tiraram a pedra, roubaram o corpo dele para dizer que ele ressuscitou. É mentira. Não é isso? Está lá em Mateus 28. Só para a gente ver aqui, não é nem o objetivo. Quem achar o versículo aí primeiro do que eu estou aqui com tanta coisa. É isso mesmo, 28:11. 28:11. Mateus, não precisa ir lá não, tá? Só para dizer. Tem algumas Bíblias que tinham um títulozinho em negrito, a mentira dos judeus, tá? E termina no 15. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Vamos lá. Tá bom? Vamos voltar aqui. Mas o Paulo está dizendo o seguinte, ó, não tem nada a ver com a mentira deles. O meu compromisso é com a verdade. O meu rei, o meu Senhor, vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. O compromisso dele é com a verdade. Tá? E ele vai falar também das 12 tribos, porque era um nome comum dado a todo Israel de uma forma geral. Essa expressão 12 tribos por causa dos patriarcas. Mas sempre houve essa esperança. Quem puder ler, por exemplo, Tiago 1:1. Vamos lá. Tiago 1. Todo mundo já acordou, tomou cafezinho. Tiago 1:1. Né? Que talvez tenha sido a primeira carta do Novo Testamento. Né? Não a de Paulo, mas a do Novo Testamento. Tiago 1:1. Para quem que ele escreve a carta? Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Amém? Saudações, saúde, é o mesmo sentido. Amém? Ele escreve para as 12 tribos que estão dispersas. Por quê? A gente já falou. Por que ele escreve as 12 tribos que andam dispersas? Porque todos entendem, os comentaristas, que quando Tiago escreve essa carta, não tinha ainda ocorrido a Assembleia de Jerusalém, em Atos 15. Que é aquela que define, assim, bate um martelo com testemunho de Paulo e Barnabé sobre o que Deus já está fazendo com os gentios. Tá? Então você vê que ela é bem... Essa é a carta que o Martinho Lutero queria tirar do Novo Testamento. Ele não queria admitir. Ele não queria admitir. Lutero, não, até que ele foi convencido assim, meio... tá bom.
né? Por causa principalmente da fé sem obras é morta. Ele entendeu errado aquilo ali. Cada questão da fé sem obras é morta. Mas quando Tiago escreve, ele dá essa valorização nas 12 tribos que estão dispersas. Ele falou, não sei onde estão, mas onde tiver, quem lê, no dia que lê, tá? Saudações à saúde. E ali vem instruções, né? E ali vem instruções. Então, vamos passar, os 6 e 7, é Paulo dizendo, eu estou sendo acusado por isso. Tá? Pela esperança da ressurreição, da vida eterna. O versículo 8, irmãos, ele é ímpar, né? Ele é ímpar. Paulo faz aquela pergunta, tipo retórica, né? Porque não é para ninguém responder. Paulo diz assim, pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos? Ele não está perguntando, na verdade, para alguém responder. Ninguém vai responder, ele vai continuar o discurso dele. Mas Agripa, por que Agripa não reage? Porque Agripa sabe tudo isso. Quem deve estar assim, ó, é o Festo. Está falando que defunto ressuscita, que não sei. Porque ele já falou isso, né? Ele diz para o Agripa que tem um tal Jesus defunto que esse prisioneiro afirma viver. Então você vê como o Festo estava perdido no assunto. Ele era muito melhor do que Félix, como gestor, mas totalmente perdido nas coisas judaicas. Tem um tal defunto, ou seja, para ele considerava-se ainda um morto. E aí chega Agripa, ele deve estar olhando para Agripa assim, como é que a Agripa está ouvindo isso, gente? Como é que a Agripa ouvindo? Porque a Agripa já sabia tudo isso. Né? A Agripa sabia. Né? E com relação à ressurreição de Cristo, nós já sabemos, né? As mulheres chegam lá, domingo cedinho de manhã, pedra removida, os anjos lá. Por que buscais, né, entre os mortos aquele que vive? O que vocês estão fazendo aqui? Aqui é lugar de morto. Aqui é lugar de morto. Por que buscai entre os mortos aquele que vive? Então, o que Paulo está dizendo que era a esperança de todo Israel, e é a nossa esperança, porque ele pregou para os gentios também, porque Deus mandou ir para os gentios. Então, a gente não tem que se preocupar com o sepulcro. A gente tem a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Se Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. É isso que Paulo estava pregando. Então, ele está dizendo isso para Agripa. E faz essa pergunta, né? Vocês acham impossível para Deus alguma coisa? Inclusive ressuscitar mortos? Né? E ressuscitar para viver eternamente. Porque ressuscitar para tornar a viver e depois morrer, isso foi feito desde antes no Antigo Testamento, está cheio de exemplo, durante o ministério de Jesus e durante o ministério apostólico. Com Pedro e com Paulo. Né? Ressurreições de pessoas que tinham morrido. Tanto com Pedro quanto com Paulo. Amém? Nós passamos aqui, então, vamos para o 9 a 11, irmãos. Paulo, ele agora vai falar como ele foi um perseguidor. Não é? Ele já deu as credenciais, contou a história dele na infância, como ele era fariseu, o motivo pelo qual ele está sendo acusado, não é? A esperança dele do povo de Israel. Agora ele vai contar um pouquinho para o Agripa, por isso que alguns estudiosos da Bíblia, o Dr. Shedd, por exemplo, ele acha essa explanação de Paulo aqui maravilhosa, ele acha a mais linda de todo o livro de Atos. É pessoal, né? Concorda? Não tem nada a ver com, o irmão disse que esse é o mais especial. Não, isso aqui é uma opinião de um comentarista, irmão. Tá? Para mim, todos esses discursos que tem no livro de Atos, eu venho falando isso desde o começo. Desde o começo eu falo, todas as vezes que tem um apóstolo ou qualquer outro irmão fazendo um discurso, leia, porque tem muita informação relevante ali. Muita informação relevante ali. Agora ele vai contar um pouquinho da fera que ele era, do animal que ele era. É mais ou menos por aí, sem nenhum, né, demérito ao irmão Paulo. Mas era isso que ele era. Né? Nós também já estudamos isso.
ele vai, aqui dos versículos 9 a 11, ele vai dizer o seguinte: bem tinha eu imaginado, está falando do passado, que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos. Contra, está falando agora do passado dele, contra Jesus. E o Nazareno, que era o mais desprezado mesmo. O que também ele tinha imaginado em fazer. Aí ele vai dizer no seguinte: eu fiz. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Lembra que ele estava indo para Síria, Damasco, uma cidade estranha. Agora tem uma coisa interessante no 10 aqui. O versículo 10, ele chama um pouquinho a nossa atenção, porque prisões dos santos, está tudo certo. Mas olha, cadê o apontador? Tá aí? O apontador? Pode fazer? Desculpa, eu não peguei antes, gente. Foi um erro meu aqui. Isso, já. Ainda bem que o Igor já ligou para mim, que da última vez ele pediu, não, um botãozinho aqui do lado. Tem uns 40 botões aqui, irmão. Você não tem ideia por onde é que começa aqui. Olha o que está aqui, irmãos. E quando, olha, os matavam, está no singular ou no plural? Plural, meus amados. Não foi só Estevão que morreu, não. Isso é importante, essa informação para a gente. A Bíblia ela não sai falando da morte de todos os cristãos, mas a palavra está clara aqui, ó, no plural. Quando os, plural, matavam Estevão em companhia limitada. Estevão foi o primeiro apenas. Como era a posição de Paulo, por isso que dizem que ele era um jovem participante do Sinédrio, ou alguém com muita, vamos dizer, conhecimento, referendado ali por Gamaliel, que foi seu mestre, que era extremamente respeitado em Israel, e que havia uma votação, mata ou solta isso aqui, mata ou solta. Como é que Paulo votava? Mata. Era porque ele era mau ou ele fazia com zelo? Ele fazia com zelo, porque o próprio Senhor Jesus disse, vai chegar o tempo, e esse tempo continua até hoje. Mas vai chegar o tempo, né, que vocês serão açoitados, alguns levarão para prisões e outros serão mortos. E as pessoas que estarão fazendo isso pensarão que estão fazendo um serviço para Deus. O nosso mestre falou isso. Amém? Então Paulo, ele está contando isso aqui, amado. Isso aqui é importante porque ele está dizendo, ó, eu fiz parte dos dois lados, amado. Eu fui perseguidor e não fui qualquer perseguidor. Eu fui tipo uma besta fera, um animal que dizima uma vinha inteira. Atroz. Alguém quer falar? Não tem problema. A Fernandinha tem uma pergunta, mas ela quer que a Janete fale. Não tem problema. Ela está... Depois você pergunta, Fernanda, para ele, que ele vai te explicar por que ele disse Moisés e Arão, tá? Está com vergonha porque ela está perguntando, Paulo matava mesmo ou mandava matar? Não, ele dava voto a favor. Não era ele o apedrejador. Mas ele ia como autoridade, com cartas, ia com equipe para prender, levar para Jerusalém. Aí depois entregava para as pessoas. Que se saiba, não foi ele que pegou uma lança, uma pedra, seja lá o que foi, matou. Eu não sei se... sim.
Sim, mas talvez... Microfone. Que eu saiba, tá? Mas quem é o cruel mesmo? É o que manda, irmãos. Porque você é soldado do império, por exemplo. Mata esse homem. O cruel é o que está mandando matar todo mundo, não é o atirador. O pastor vai falar. Eu entendo da mesma maneira. Eu não creio que ele né, tenha... E pastor, isso não diminui a crueldade, na minha vez só aumenta. Não, claro que não. Porque ele aumentou. Os outros não iriam matar se ele não desse o voto. Se ele dissesse, eu sou contra matar. Não, mas ele era contra soltar. O voto era contra eles mesmo, era para matar. O pastor vai falar. Ele era uma pessoa cruel. Isso aí, inegável. A própria palavra mostra o caráter dele antes da conversão. Mas a gente tem que entender o seguinte: muito do que ele fazia por conta do zelo dele na fé que ele tinha. Ele achava que estava certo aquilo que ele fazia, que o cristão era a escória do mundo, né? O certo era os judeus, e ele não podia admitir nada que interferisse nesse processo. Agora, o modus operandi dele era terrível. Ele arrastava a pessoa pela cidade, amarrado, saía arrastando pedra de paralelepípedo. Imagina como é que a pessoa não ficava esfolada no final da jornada, né? Então, assim, ele era uma pessoa cruel. Isso aí a gente tem que ter esse entendimento. Tá? Mas eu não creio, particularmente, eu também não creio que ele era o cara que desferiu o golpe, né? Entendeu? Amém? Tá? Isso não diminui. Assim a gente, né? Por exemplo, esses ditadores de outros países, por exemplo, que mandam matar, não é? Você ia sempre isentá-lo, porque não foi ele que deu a pedrada, nem que fuzilou, nem que fez nada disso. Ele só mandou. Pior, né? Porque a ordem vem dele, tá? Então, ele está contando aqui, amados, o que ele era, né? O que ele era, que nós já até exploramos no próprio capítulo 9, e depois, quando ele vai mais para frente, como é que ele era. A gente já até falou dos exemplos, alguns consideram como se fosse uma raposa destruidora de vinhas, outros animais mais ferozes, né? E até mesmo, quando ele vai contar aqui, é como se fosse um bezerro virando ali adulto para se formar um touro cheio de forças, né? E aqui é onde ele vai relatar novamente o que Jesus disse para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase aí, por si só, ela sendo explicada, já demonstra o tipo de animal que ele era. Tá? Então, muito boa pergunta, hein, Fernanda? Boa pergunta. Muita gente tinha essa dúvida. Ó, agora, meus amados, o que é que o apóstolo vai fazer conversando com o Agripa? Não é por isso que eu falei, registrada a palavra defesa, no entanto, a gente está vendo que ele está contando a criação dele, a formação dele, como ele era perseguidor e a sua transformação depois que ele tem um encontro com Jesus. Então, para o ouvinte, né, se um animal desse se converteu, eu posso me converter. Qualquer um pode se converter a Jesus. Não é? Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu sou tão mal que eu tenho vergonha. Eu até tenho vontade, mas tenho vergonha porque eu olho para o meu passado. Não. Se um homem desse pôde, né, e depois que ele tem o entendimento lá para frente, que ele estava tocando na noiva, que é a igreja do Senhor Jesus, na esposa, né? E que o Senhor Jesus chama por ele mesmo: você está tocando em mim? Porque os dois são uma só carne? Você está tocando em mim? Ele fica com esse negócio, né? Há quem diga, né? Isso aqui há quem diga que o famoso espio na carne, há quem diga, não estou dizendo que era Satanás sempre relembrando isso, não deixava ele tirar da mão, o acusava constantemente. Tu não vai ser salvo, você perseguiu a igreja de Cristo, ou seja, o próprio corpo dele. E ele queria se livrar daquilo e não conseguia. Tu perseguiu a igreja,
Ele queria se livrar. Há quem diga, não estamos dizendo que é isso. Outros vão falar em enfermidade, outros vão falar em algum tipo de pecado que ele não conseguia livrar, mas que era para ele não ficar soberbo. Está lá em 2 Coríntios 12. Por quê? Porque ninguém recebeu a excelência das revelações que o apóstolo recebeu. Então, para ele não ficar inchado, vinha esse espinho na carne, porque toda vez que ele tentasse, eu tenho muita revelação, aí alguém ia dizer, olha para aqui para o lado. Mas essa falha aqui minha é grave. Né? Então, isso é da economia de Deus. O que Deus está dizendo é, a graça de Deus basta para nós. A graça de Deus basta para nós. Não é isso? Foi isso que Deus falou para o apóstolo. A minha graça te basta. Então, amados, do 12 ao 18, ele vai falar da sua experiência pessoal, do seu encontro da pessoa Saulo, né, com o Senhor Jesus. Né? Então, é a história que nós já conhecemos. Eu vou ler aqui sobre o que, ou seja, debaixo desse ódio todo, indo então a Damasco, capital da Síria, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Né? Nós já falamos também sobre isso. Para nós, a luz mais forte é a luz do sol. Se você olhar alguns segundos, você fica sem enxergar. Essa luz é mais forte que o sol. Cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo, e caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica, né, isso dá um ensinamento, Deus fala na nossa linguagem. Não adianta alguém chegar para você e falar um monte de língua estranha aí, não tem interpretação, não entendeu? Rapaz, você vai ficar com vários dias assim, preocupado. Deus falou comigo o quê? Não sei. Então, esquece. Esquece. Ele vai falar para você entender. Nosso Deus não é Deus de dúvida, como em todas as igrejas de Deus. Paulo escreve. Saulo, Saulo, por que me persegues? É aqui que nós falamos. Ele estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo algumas pessoas de uma seita dos nazarenos, né? E o Senhor Jesus aparece para ele e diz, você está perseguindo a mim. Por que você me persegue? Primeiro já derruba todo mundo, né? Só quem ouve isso aqui é ele, tá? A pessoa pode até ter ouvido, mas ninguém entendeu. Só quem tem... A fala é pessoal com Saulo. Por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. É aqui que também demonstra um pouco dessa animalidade do apóstolo. Pois é, nós já falamos mais de uma vez, mas nós vamos falar de novo. Aguilhão, aí varia de algum comentarista para outro. Era usado exatamente para esses animais. Imagina um ferrão, animal meio rebelde, ele não quer trabalhar. Todo mundo está na obra, trabalhando direitinho, mas tem um bicho lá que dá coice, que é da reta, todo ao contrário. Aí você chega com um ferro, daqui para ali, porque você não vai chegar perto do animal, e dá-lhe uma ferroada. Tum! Bora, amigo, anda. É para frente. Aí ele continua lutando. Vem para cá. Tum! Quem é que se fere? É o ferro ou o animal? O animal. O que é que Jesus está dizendo para ele? Duro é dar murro e ponta de faca. Você é muito valente. Está perdendo vida a cada instante, hein? Está lutando contra a ponta dos aguilhões. O trabalho é para lá. Eu quero uma obra no campo, no coração do ser humano, vai semear. Você está fazendo o contrário, destruindo. Vai ficar lutando. Tenta entortar aqui a ponta do aguilhão. Tua pele vai esfolar, tu vai morrer. Daí a frase, dura é para ti recalcitrar, que não era desconhecida da época. Era um jargão grego. O hebraico não tanto, mas o grego eles conheciam bem isso aí. Entendeu? Mas o judeu também sabia. Eles só não gostavam de usar esse tipo de expressão. Os judeus conheciam a expressão. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então era usado para animal. Então Deus já está dizendo, seu animal selvagem,
Como é que você vai lutar contra quem você não vence? É razoável, Paulo, isso? Lembra que eu falei? Deus sempre fala da razoabilidade e proporcionalidade. É razoável o que você está fazendo? Pensa bem. E de maneira sobrenatural, né? Sobrenatural, porque não foi uma experiência qualquer. Ele ficou cego. 3 dias. Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem te envio agora, para lhe abrir os olhos, agora não, a quem agora te envio, perdão, para lhe abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então ele já está, isso aqui já foi dito no 22 também, capítulo 22. Só que lá ele vai falar do Ananias, aqui ele não fala do Ananias. Percebe que ele não precisa falar do Ananias aqui? Que Ananias vai lá, ficou cego, vai lá para ele recuperar a vista, aquela coisa toda. Então a história está lá no 9, no 22 e no 26. Amados, vocês já prestaram atenção numa coisa? Desde que Paulo terminou as missões e foi preso em Jerusalém, a gente está falando dele nessa situação, desde que capítulo? Desde o 21. 21, 22, 23, 24, 25, 26 e vai terminar assim, 27 e 28. É quase o quê? Um quarto do livro de Atos, pós-missão e prisão. Perseguição. Bem interessante, igual para assim, a vida de Jesus, né? Depois que ele fez todo o trabalho que ele já tinha que fazer, aí matam ele. O homem acha que está ganhando, já perdeu, a obra já foi feita. A obra já foi feita, mano. A missão já foi feita. João Batista, corta a cabeça. Já foi feito o que tinha que ser feito, ele veio só para aquilo. Para o matador irracional, acha que é uma vitória. Para Deus, o que tinha que ser feito já foi feito. É sempre assim. É sempre assim. Não é? Mas para o crente, a esperança das tribos qual é? Vida eterna. Então não é esse corpo biológico que vai nos limitar a nada. Amém, amados? Outro detalhe, nós já falamos, no 16, muita gente esquece, mas o Senhor Jesus, no versículo 16, pode botar o 16, Igor? Que eu queria chamar. Paulo e Jesus conversaram muito. Olha aqui, meu amado. Pois é isso. Te aparecerei ainda. Ali foi só o primeiro encontro. Foi só para ele saber, eu sou o Senhor, tá? E você até agora era um animal selvagem. Não tem limite. Tudo que eu vos escrevi foi por uma revelação do Senhor Jesus. Ele me ensinou. Não aprendi de ninguém. Aparecerei ainda, o Senhor apareceu. Ele não fica relatando quase nenhuma... Paulo não é dele, não é do feitio dele ficar contando muitas experiências pessoais dele, sobrenaturais. Ele vai falar só para ali, 2 Coríntios 12. E mesmo assim ele nem diz que é ele. Todo mundo sabe que é ele, mas nem diz que é ele. Conheço um homem, né, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E viu coisas, tudo leva a crer que foi ele mesmo, né? Desse me gloriarei, de mim mesmo não, como humano não. Mas desse, que estava num outro formato, ele não sabe como estava, ele mesmo diz, olha, não sei se foi no corpo ou do corpo, eu sei que eu fui para um lugar diferente. Eu não, né? Ele não diz, desse homem eu me gloriarei. Vamos continuar aqui? Então te aparecerei. E o outro detalhe, queridos, está no versículo 18, da nobreza da missão. Olha o que Jesus diz para ele. O 18. Qual era a missão que Deus estava chamando ele? Olha, estou te comissionando para você abrir os olhos
e das trevas os converterem, tanto o povo quanto aos gentios, converter à luz e do poder de Satanás a Deus. É tirar o povo da treva, pela palavra de Deus, para o povo vir para a luz, que é Jesus. Eu sou a luz do mundo. Tirar do poder de Satanás, quem é o teu Senhor? Satanás só faz o mal. Mentira. Para o poder de Deus. Verdade. Então, a nobreza da missão. Quem é que não quer isso, irmãos? O chamado é para todos nós. Não para sermos apóstolos, ali era específico para ele. Agora tem muita coisa importante. Vamos para o 19, para a gente não atrasar aqui o tempo. Hoje é o pastor que vai trazer, é o Cleiton, é o Carlos, né? Hoje é o Carlos, tá? Aí eu já peço licença ao Carlos para passar assim, tipo 10 minutinhos. Pode ser, Carlos? Pode, né? Olha, irmãos, o 19 é bem interessante, hein? Só o 19. Olha o que diz o 19. Por isso, na minha versão vem, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A gente podia ficar muito tempo aqui, mas tem algo aqui que chama muito a atenção. Não sei se alguém quer dar Claudinha está no espírito. Olha aqui. Deus já sabia todas as coisas? Já. Deus separou desde o ventre de sua mãe. Deus já sabia que ele seria obediente e faria as coisas. Mas aqui ele mostra a responsabilidade dele. Se ele não tivesse como ser desobediente, não faz sentido isso aqui. Eu não fui desobediente. Ele poderia ser. Passar por tudo aquilo e continuar resistindo ao Espírito. Claro que quando Deus o separou, não é? Presciência de Deus, de todas as coisas, ele já contou o fim para a gente, ele já disse que vai ter novos céus, nova terra, e o mar já não existe. Então a gente já sabe disso. Quando acontecer, novidade para a gente? Não, mas a gente já sabe que isso vai acontecer. Quando? No tempo de Deus. Não está dito? Não haverá mais choro, tristeza, nem dor. Enxugarei toda lágrima. Não já está dito? Você crê? Então vai, acabou. Mas isso aqui é importante. Ó. Eu não fui desobediente à visão celestial. O que ele está dizendo é, eu me rendi e mudei completamente. De perseguidor, agora eu sou um defensor de Cristo, da palavra de Deus. Vamos passar? Mas reflitam nisso. Eu não fui desobediente. Aí você pode interpretar, eu não fui desobediente porque era impossível ser desobediente. Não sei. Se é impossível, não sei se vale a pena dizer, eu não fui desobediente. Que até mesmo porque o Senhor falava, você vai para lá e você vai ser perseguido, você vai passar, vai ser açoitado, você vai ser preso. Tem gente que fala, você lá ser preso nada, né? E não iria, né? Tipo assim, né? Pois é, uma vez que ele recebeu essa missão, dessa maneira extraordinária, o que ele está dizendo para o rei Agripa e para todo mundo é, eu não fui desobediente, o que eu estou fazendo é em obediência a um comissionamento especial feito para mim. A palavra vai dizer no 20 ainda, agora no 20, quem era o público-alvo. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, que ele estava por lá, ele já aproveitou e já começou a anunciar. Em Jerusalém, isso é um resumo do que aconteceu lá no comecinho, antes das viagens missionárias. E por toda a terra da Judéia. E aos gentios, né? Isso vai ser posteriormente, que se emendassem, essa palavra aí, não sei se está emendassem, emendassem é se arrependerem. Tá? Isso aqui é a mesma sinônimo para se arrependerem e se converterem. Amém? Então, quando você diz aqui se emendassem, é se arrependerem. Tá bom? Eu já sabia que essa palavrinha ia gerar assim um... O que é se emendar? Se arrepender. Tá? Então, ele está dizendo que pregou para todos, para que se arrependessem e se convertessem. Vou ler no português mais conhecido. Se arrependessem e se convertessem. Se emendassem, tá?
Agora, fica nisso ou tem prova da fé, como o Tiago fala? Tem prova da fé. Como? Fazendo obras dignas de arrependimento, irmãos. Ah, eu me arrependi e me converti. Ok. Vamos ver os 20 anos seguintes da sua vida. Ou pelo menos os minutos seguintes, porque até aquele ladrão da cruz fez uma obra de arrependimento e de conversão. Ele evangelizou o outro. Ele não quis saber se o outro aceitou ou não. O outro não aceitou. Ele reconheceu que ele era digno de morte. Ele pediu que ele ia para o céu. Ele fez um monte de coisa ali digna de uma pessoa arrependida e convertida. E alguns minutos ou horas depois ele morreu. Mas arrependido, convertido e fazendo obra digna de arrependimento. Ele teve pouco tempo. Nós já temos tido muito mais tempo, hein? Amém? Então é isso, tá? Isso é importante. É a comprovação de uma vida transformada, tá bom? Aqui no... Meu Deus. No 26, 21... Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Isso aqui ela apenas está dizendo o que aconteceu no capítulo 21, que eu venho dizendo para vocês que desde o 21 que está nesse negócio. E vai acabar o Atos assim. É o 21, claro que não é o início do 21, é mais para a parte final do capítulo 21. Mas do 21 em diante é Paulo. É Paulo preso, é Paulo... Mas já tinha feito a missão, pelo menos ali, aquelas 3 viagens missionárias e antes das viagens missionárias. Lembre-se disso, antes de começar a viagem missionária, ele não se converteu e saiu viajando, não. Ele pregava, mas ficou muito tempo, até Barnabé mandar buscar ele. Vou precisar que alguém, microfone, tá? No 22 e 23, irmãos, ele diz, mas alcançando o socorro, porque queriam matá-lo, né, de Deus, o socorro de Deus. Alguém fica, prepara o microfone. Calma. Já quer ir colocando, é Apocalipse 11, 18, tá? Apocalipse 11, 18. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço, até hoje, ele está dizendo, Agripa, até agora, na tua frente, na sua de Festo, Berenice, eu continuo dando testemunho, tanto a pequenos como a grande. O pessoal que estava ali, o que ele está chamando é do status social. Grande. Só tinha grande ali, irmãos. É rei, governador, tribunos, grande pompa. Talvez tivesse um segurançazinho ali e tal. Mas mesmo assim, as seguranças próximas, naquela época principalmente, essas pessoas que faziam segurança dos reis, eram pessoas com outro nível. Né? Igual a gente vê lá no passado. Cara, copeiro do rei, a gente pensa que é o camareiro, a pessoa de alta não era um empregado qualquer, não. Tá? Era grande. Então ele está dizendo, pequenos e grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram e que deveriam acontecer. Isto é, que Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Ele, Paulo. Tá? Então, o que é que diz Apocalipse 11, 18? Apocalipse 11. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Amém? Olha lá, bem longe isso aqui. Paulo já tinha morrido há muito tempo. Vai chegar o dia que Deus vai dar o galardão. Tem o julgamento, mas tem um galardão. E dentro desse galardão, tem os que temem a Deus. Ele faz aqui uma certa distinção. Profetas, que são os servos deles, e aos santos, e aos que temem ao seu nome. Seja ele pequeno ou grande. Tá? Tantos pequenos quanto grandes terão os galardões. Tá? Tanto faz. Aí Paulo diz, eu prego e dou testemunho, tanto para gente pequena quanto para grande.
Lembra do procônsul Sérgio Paulo? Era um grande ou um pequeno? Procônsul Sérgio Paulo, né? Félix, que a gente viu, ele falou para Félix e Drusila, grande. E o procônsul Sérgio Paulo se converte, né? Tem um cidadão lá que tenta impedir, o que é que Paulo diz? Ficarás sem ver. O camarada fica cego na mesma hora. Tenta atrapalhar, era um mago que tinha lá. Pode voltar isso aí. Outra coisa que nos chama a atenção, deixa aí, volta lá, por gentileza, no 26, 22, tá? Só para a gente... Isso, aqui, irmãos. Não dizendo nada mais do que profetas e Moisés, ou lei e os profetas. Irmãos, a importância do Velho Testamento, né? Alguém até postou, não sei quem foi que colocou no nosso IBC, tem lá o Vailate falando um pouquinho sobre, né? É quase, né? Ele falou 75%, é quase isso, é quase 3/4, não chega a ser 75 cravado, mas é quase 3/4 de toda a Bíblia é o Velho Testamento. O que a pessoa tem que entender é que nós não andamos na lei. A gente tem que entender agora com base na norma. A quantidade de citações do Velho Testamento que está no Novo, ele diz também lá. Tem um vídeo lá bem interessante. Se você... Não existe Novo Testamento sem o Velho, irmãos. Não existe. Esquece. Não tem Jesus Cristo sem o Velho. Não tem. Até porque os evangelhos se cumprem segundo a primeira aliança. De acordo com a primeira aliança. Não é de acordo com a segunda. Ele vai falar, e aí há variantes, né? O dia da ceia, o dia que começa, porque ele começa a dizer o meu corpo, meu sangue, e alguns já entendem, não, é a partir só do Pentecoste, ali ele estava prenunciando como seria essa aliança, enfim. Não, depois que ele morreu, resultou, tanto faz, mostra para a gente que nos finalmente que a gente vai tendo a implantação efetiva da segunda aliança, que é muito melhor, superior, e do que Paulo diz, toda a lei, e ele está dizendo, eu não estou pregando nada além do que isso. Tá? Isso, vocês percebem que também está bem repetido? Começa a ficar, entre aspas, pequeno o entendimento, entre aspas, né? Parece a Bíblia um frente e verso, uma folhinha frente e verso, porque as coisas não mudam muito. Não tem invencionice, tem formas diferentes de falar, mas não pegue fontes estranhas, coisas esquisitas que estão inventando tanto hoje por aí. Não. Daqui a pouco vai ter a pedra que caiu, igual a deusa lá de Éfeso, né? Caiu de Júpiter, de Saturno, não sei de onde, aí, a imagem. Começa esses negócios, entendeu? Essas invencionices. Irmãos, do 26, até o 24 ao 29, né, a gente já está terminando. Do 24 ao 29, amados, vem a famosa interrupção. O 24, principalmente. Vou botar o do 24 aí. Tá? Vem a interrupção da defesa de Paulo. Agripa está ouvindo. Percebe? O rei Agripa não falou nada. Agora olha o Festo, que não conhecia nada. O que é que ele vai dizer? Isso aqui, mas em alta voz. Ele deve ter dado um grito: estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Que isso? É quase que a Agripa estava quase se convertendo. Esse camarada entra aí no circuito. Tá? Então, aqui do 24, a gente já está terminando o 29. Paulo vai responder. Eu não precisa passar versículo por versículo, mas o 27 vai dizer: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Paulo já responde por ele. Eu sei que o senhor crê. Aí Agripa diz para ele: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Aí Paulo diz: provera a Deus que seja por pouco, por muito, não somente tu, mas todo mundo que está aqui se tornasse um cristão, exceto as cadeias. O que eu não queria que vocês passassem pelas prisões e perseguições. Perseguições vocês vão ter, mas não queria que vocês passassem pelo mesmo que eu, Paulo, já passei e estou passando injustamente. Mas que se tornasse um cristão, sim. Tá?
seja por pouco, por mim, né? Isso aqui é uma maneira de dizer, por um triz, né? Mas aí a Agripa não, o Festo dá um grito louco lá, esse camarada está louco, e Paulo vai dizer para ele, não estou louco não, estou falando palavra de são juízo e de verdade. As palavras que eu falo são verdadeiras e de uma pessoa que está em são juízo, em perfeitas faculdades mentais. Tá? Vamos ficar de pé, porque a gente vai terminar, é o 30, 31 e 32. Tá? Aí eu vou fazer o resumo. Aí acabou o capítulo 26. O que é o 30, 31 e 32? Eles se levantam, as autoridades, eles se levantam, o rei, né, ali o Agripa, o governador Festo, a Berenice e os que com ele estavam assentados. Eles se afastam um pouco do local onde estavam reunidos, né, se apartam dali, conversam um com os outros, e aí a conclusão é maravilhosa, que Paulo não é nem digno de morte nem de prisão. Olha só, irmão, né? A gente poderia até inverter. Esse homem não é sequer digno de prisão, que dirá de morte. O que ele tem feito, que não tem nada a ver com eu crer ou eu não crer, não é digno sequer de uma prisão de algumas horas. Não, vai ficar 1 hora preso. Nem prisão ele merece, quanto mais morrer. Quanto mais morrer. Aí a pergunta, vocês viram a defesa como foi? Nem parece uma defesa, foi evangelização. Porque ele contou o que ele era antes, o encontro com Jesus, e o que ele passou a ser depois, e o que ele vem fazendo. E dizendo, isso nada mais é do que cumprimento da lei dos profetas, meus amados. Não tem nada demais. O qual, Agripa, você conhece muito bem. Aí Festo ficou louco, né? Festo ali, arrancou os cabelos. Está louco, muito conhecimento, as muitas letras fazem você delirar. E Paulo já diz lá na frente, ele não era eloquente. Ele não era um homem. Ele disse, olha, eu posso não ser bom nas letras, mas na ciência, sim. O que é a ciência? É o conhecimento das coisas de Deus. Ele conhecia. A forma de se expressar, ele não era um bruto, mas ele não era tipo um Tértulo, que foi o camarada que foi o orador levado, Altíssimo, data máxima vênia, vimos aqui, tal, porque não adiantou de nada. Não adiantou de nada. Foi todo mundo embora. Porque o advogado de Paulo era o Espírito Santo, né? O advogado de Paulo, e o nosso advogado é o Espírito Santo, né? Nós temos um assistente. Então aqui, irmãos, termina com Agripa dizendo a Festo, olha, a gente até podia soltar esse homem agora, mas ele já apelou para César, né? Tem que ir. Amém, amados? Terminamos o capítulo 26, bom? Então, olha, é uma defesa evangelização, na verdade, né? Uma defesa evangelização. Quem sabe algum daqueles soldados ali, aqueles homens da nobreza, porque só são citados reis, mas a palavra diz que ele entrou com um grande aparato. E o grande aparato não está falando de móveis, não. É escolta daqui, mestre de cerimônia, desenrolador de tapete, à medida que vai andando. Grande aparato, todo mundo ouviu. Agora quem podia falar era o rei, o governador. Né? Tá bom? Então, é isso. Tá? E prestem atenção nisso, desde o capítulo 21, que ele está sendo assim, perseguido. Não é pouca coisa, não. A Bíblia guardando quase 1/4 do livro, né? Daria 7, né? 28 capítulos, 4 vezes 7, 28. Do 21 ao 28 é Paulo nessa situação de perseguição que querem, o mínimo que querem dele é a morte, não querem nem prender. Os judeus querem a morte. Ou algo pior do que a morte, algo assim, ele não deveria ter nem nascido, ele não convém que um homem desse viva no meio dos seres humanos, isso é uma doença, uma praga, como ele é chamado pelo Tértulo. O Tértulo faz uma comparação de uma enfermidade, lembra? Uma praga que se espalha, uma doença. Bom, terminamos, aí a partir do 27 começam a viagem que não é uma coisa reta, assim, direta, é uma aventura. É mais uma aventura com direito a naufrágio, com tudo. É uma odisseia, né? São 3 navios que o homem vai pegar até chegar em Roma. Hein? 3 navios. Bom, vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, nós somos gratos, ó Deus, pela oportunidade que Tu nos deste de estarmos aqui já pela manhã, meditando, estudando a Tua santa palavra, ó Deus, que Tu sejas conosco, ó Deus, já neste breve intervalo, prepare também os nossos corações para a palavra, a ministração da palavra que será trazida em alguns minutos, de modo que cada ato aqui praticado seja para a honra e glória unicamente do Teu nome, Senhor. Nos abençoa, nós somos gratos por tudo que Tu já tens feito. Assim nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.